Se eu quiser marcar alguns pontos x e y no plano cartesiano, tais que y é igual a 2x mais 1, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma tabela de valores de x e y. A tabela é a seguinte: se y é igual a 2x mais 1, então quando x for 1, y será 3. Se x for 2, y será 5. E assim por diante. Olha aqui. Agora eu já tenho alguns valores de x e y que satisfazem a relação dada. E o que eu faço? Ora, eu marco estes pontos no plano cartesiano. O ponto 1 e 3, o ponto 2 e 5, e daí para frente. O primeiro ponto a ser marcado é este aqui. X é 1, y é 3. Aqui. Agora eu marco x sendo 2 e y 5. E assim eu faço com outros pontos. E agora, unindo estes pontos todos, olha só o que acontece. Uma reta. O que quer dizer que esta reta é o gráfico da relação y é igual a 2x mais 1. Nossa, nunca que eu podia imaginar que uma reta poderia ser o gráfico dessa relação aí. Y é igual a 2x mais 1. Isso mesmo. Você viu, Cidinha, como a matemática pode ser surpreendente? E como? Olha só, veja esse tecido aqui, por exemplo. Esse aqui? É. O que tem? Bom, este tecido, assim como um terreno, tem uma área. Então, acompanhe meu raciocínio matemático. Nossa, a mulher tá arrasando. A situação é a seguinte. Bom, no nosso caso aqui, x vai ser o lado deste quadrado do tecido. Então, este tamanho aqui fica sendo x. E y vai ser a área toda do tecido, entendeu? Perfeitamente. Muito bem. Agora, se x é o lado do quadrado e y sua área, então eu te pergunto, como será o gráfico dos pontos x e y, se a gente sabe que y é um número que mede a área de um tecido de lado x, ou seja, y igual a x ao quadrado? Ai, agora complicou. Nada, é fácil, presta atenção. Se o tecido quadrado tem um lado x e a gente sabe que y é a sua área, então tem dúvida? Y, que é a área, é a mesma coisa que x, que é o lado do tecido ao quadrado, ou seja, y é igual a x ao quadrado. E agora eu lhe pergunto novamente, como será o gráfico dos pontos x e y, tais que y é um número que mede a área de um tecido de lado x, ou seja, tais que y é igual a x ao quadrado. E agora? Vamos pensar um pouco? Se y é igual a x ao quadrado, e eu quero saber qual é o gráfico dessa relação, por onde é que eu devo começar? Por uma tabela, é claro. E aqui está a minha tabela. Se x for 2, então y será 4. Se x for 1, então y será 1. E por aí eu vou, descobrindo os valores de x e de y que satisfazem a y igual a x ao quadrado. Agora que eu já tenho alguns pontos x e y, basta colocá-los no gráfico. Então vamos lá. Aqui nós temos x sendo 2 e y 4. É só marcar este ponto no gráfico e uni-lo por aqui. Agora eu faço a mesma coisa com este ponto aqui. X é 1 e y também é 1. E agora que eu já marquei alguns pontos no gráfico, o que eu faço? É claro, eu vou unindo todos os pontos que eu marquei e chego finalmente ao gráfico da relação y igual a x ao quadrado. Olha só que curioso. O gráfico da relação y é igual a x ao quadrado é uma parábola. Parábola? É parábola, amiga. Você nunca ouviu falar? Eu já ouvi falar em antena parabólica, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Sabe por quê? A antena parabólica é uma forma derivada, entendeu? Ela tem esse nome porque ela parece uma parábola. Quer dizer então que eu só enxergo a parábola na antena parabólica? Não, a gente enxerga a parábola em muitos outros exemplos. É? A curva que uma bola chutada faz no ar é uma parábola. Olha aqui, olha. Quando eu atiro este carretel, ele faz um movimento no ar. Olha só. Que desenho foi esse que ele fez? E ele fez algum desenho?
Claro, quando eu tirei o carretel, ele fez um percurso, fez um desenho no ar. Que desenho foi esse? Posso fazer de novo? Então, percebeu o desenho? De uma parábola. Exatamente. Nossa, não é que você entendeu mesmo? Claro que eu entendi tudinho. Agora chega de plano cartesiano, porque são 3 horas e a dona Mirtes vem já para experimentar esse vestido aqui, viu? Bom. É só falar no diabo. Que aparece o rabo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, nós estudamos o plano cartesiano, que são 2 eixos coordenados, x e y. No plano cartesiano, podemos enxergar graficamente a relação entre os números x e y que estejam relacionados por uma fórmula, como por exemplo, y igual a 2x mais 1 ou y igual a x ao quadrado. O plano cartesiano foi uma invenção do matemático René Descartes. Para entendermos melhor o plano cartesiano, nós demos uma olhada na reta numérica. Depois, nós vimos alguns exemplos de gráficos de relações entre números, como nesta relação, cujo gráfico deu uma reta. E nesta outra, que teve como gráfico uma parábola. Na teleaula de hoje, a gente ficou conhecendo o plano cartesiano. O importante é que você tenha aprendido direitinho o plano cartesiano, porque nós vamos utilizá-lo para um montão de outras coisas, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!